já a sessão que se começa agora, promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nós vamos apresentar um livro que faz parte de uma coleção acabada de lançar da Fundação, Pensar o Tempo Comum, que se enquadra na celebração dos anos Comigo tenho os autores de um dos livros desta coleção, 10 grandes mistérios do cosmos. A Anna Gershenfeld, aqui à minha direita, e o José Vítor Malheiros. A Anna Gershenfeld e o José Vítor, de ciência, foram jornalistas de ciência ligados ao público, que foi um jornal que teve uma importância determinante para a comunicação de ciência em Portugal. E que, por exemplo, me fizeram querer ser jornalista de ciência. Eu sou jornalista, o meu nome é Sara Sá, e é um prazer enorme estar aqui, até porque eu tenho, de facto, uma dívida de gratidão para com estes dois senhores que são autores do livro. Ali no extremo temos o Vítor Cardoso, que é astrofísico, portanto investigador destas questões do cosmos, e também é professor no Instituto Superior Técnico. Também agradecemos imenso estar aqui, até porque o Vítor, além de ser um investigador de créditos firmados a nível internacional, por todo o cosmos, acho que podemos dizer, é também um excelente comunicador de ciência e, portanto, é sempre um privilégio poder ouvi-lo e poder entrevistá-lo. E, portanto, acho que não vão dar por bem emprego o vosso tempo aqui na feira. Eu, se calhar, começava por pedir ao Vítor que nos explicasse um bocadinho mais o tema da sua investigação, se concordar. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui convosco. O que eu faço é tentar entender o comportamento da gravidade, a descrição da gravidade, como é que as coisas caem, e isto significa também que eu tenho que entender todas as consequências da gravidade, em particular como é que as estrelas se formam, como é que as estrelas nascem, como é que elas morrem, como é que elas colapsam para buracos negros, como é que elas enviam ondas gravitacionais e o que é que elas nos podem dizer acerca de um dos temas do livro, que é o universo invisível. Matéria escura, energia escura, aquilo que nós sabemos que existe, mas não sabemos o que é. Okay? Pronto, esse mais ou menos é a minha linha de investigação. Eu queria só também dizer que nós estamos disponíveis para receber as vossas questões. Peço só que façam sinal, há uma pessoa que vos levará um microfone e peço-vos também que não retirem a máscara, porque o microfone vai ser partilhado por todas as pessoas da assistência. Eu não me importo nada que interrompam, não é preciso que eu diga agora é o tempo das perguntas, acho que funciona muito melhor se as questões forem postas no momento em que surgem, para não se perder o fio condutor, portanto, façam-me só sinal ou à pessoa que está encarregue de levar o microfone e estejam completamente à vontade. Queria também dizer que não há perguntas, porque eu própria às vezes sinto isso quando estou na plateia, que como jornalista não tenho esses problemas de ter vergonha de fazer perguntas, de achar que a pergunta é muito disparatada. Não tenham qualquer receio, qualquer um dos três elementos do painel são excelentes comunicadores e tenho a certeza que algum deles poderá, pelo menos, tentar esclarecer. Posto isso, queria só Vítor, que esclarecesse. Falou aí de matéria escura, ondas gravitacionais, tudo isto são fenómenos ou grandezas físicas ou acontecimentos que nós não vemos, nenhum de nós vê. Como é que se procura, como é que se investiga não sei se pode dar uma resposta genérica para todos, mas pelo menos das ondas gravitacionais, se calhar podíamos começar por aí. Como é que se estuda, como é que se procura? Procura-se pensando muito sobre o assunto e construindo detectores, usando tecnologia que não tínhamos até agora. No caso de ondas gravitacionais, tivemos que construir. Nós não vemos, isto significa que os telescópios normais são completamente insensíveis a ondas gravitacionais, mas uma onda gravitacional é uma força gravitacional. Portanto, o que temos que fazer, e que nos levou 100 anos a fazer, foi construir aparelhos, sensores, que fossem sensíveis à ação da gravidade de uma forma extremamente precisa. Portanto, detectam variações de fração do comprimento de um eletrão.
Quando houve uma primeira evidência, uma primeira medição das ondas gravitacionais, e quando isto foi anunciado, dizia-se que se demonstrou finalmente que o Einstein tinha razão, não é? Era uma das alegações que se fez. Portanto, o Einstein fez uma previsão, mas a comprovação só pode ser feita 100 anos depois por uma questão de tecnologia. Exatamente. Nós estamos cada vez num nível em que a precisão da verificação da teoria é cada vez maior. Eu já agora relembro que o Maxwell tinha previsto ondas eletromagnéticas em 1860 e levou-se 12 anos, a ir para o laboratório e ver a ação destas ondas sobre coisas, não é? E já agora, deixe-me acrescentar uma coisa para a audiência, acho que é interessante, porque o tema desta palestra, já me vão querer roubar o microfone, não é? O tema desta palestra é: será que a ciência ainda pode mudar o mundo? Eu acho que a pergunta devia ter sido precisamente a oposta. Será que é possível que a ciência não possa mudar nada? E a título de exemplo, estas ondas gravitacionais que foram detectadas em setembro de 2015, estão neste momento, a tecnologia, está neste momento a ser usada para detectarmos sismos com um avanço que não tínhamos até agora. Portanto, daqui a 10 anos, 15 anos, nós vamos conseguir, não é prever, porque nada viaja mais rápido que a luz, mas vamos conseguir detectar sismos com minutos de avanço em relação ao que temos agora. Portanto, vamos estar a salvar em potencial milhares de pessoas, milhares de vidas, com tecnologia que era usada para ondas gravitacionais, quem é que quer saber? Sim, eu realmente quando vi o tema, a ciência ainda pode mudar o mundo, eu não consigo pôr ali um ponto de interrogação, mas pronto, quer dizer, acho que nenhum de nós aqui tem dúvida. Agora vamos passar ao livro, porque senão o Zé Vítor aí ao seu lado já não está em distância de segurança. O vosso trabalho foi uma resposta de uma proposta da Fundação, que tinha um tema. O livro está apresentado de uma forma muito apelativa em 10 questões. Como é que organizaram as 10 questões? Como é que foi o critério numa área tão vasta, em que há tantas novidades todos os dias, como a ciência em geral, mas penso que a astrofísica é um caso particularmente feliz, de grande evolução nos últimos anos. Como é que foi a escolha destes 10 temas? Ana, posso responder? Claro. Sim, começamos a ler, basicamente, muitas coisas. Principalmente, é evidente que nós não lemos os artigos originais dos investigadores que publicam sobre estas matérias, mas enquanto jornalistas e habituados a perceber o que é que se passa e a fazer perguntas, conseguimos saber o que está a acontecer, não é? E quais são, lendo revistas chamadas de segunda frente, ou seja, divulgação científica ainda muito técnica, de certa maneira, porque conseguimos saber o que é que está a acontecer e depois falando com as pessoas, fazendo o nosso trabalho do dia a dia, porque essas notícias vão caindo, não é? E vamos sabendo o que é que acontece. Eu trabalhei muitos anos, portanto tinha a história um bocado já toda contada, de certa maneira. E depois tivemos que juntar coisas, porque havia temas que eram aparentemente inevitáveis, incontornáveis, o que é o tempo, o que é o espaço, o que é a matéria escura, o que é aquelas são coisas, o que é um buraco negro, essas coisas. E havia outras que se encavalitavam um bocadinho, não é? Portanto, podemos dizer, para a pequena história, temos um quadro, temos muitos quadros na parede, nós somos casados, portanto, fizemos isto em casa, e tínhamos post-its, e íamos pondo os post-its e tinham dito que tem que ser 10 capítulos. Portanto, são 10 anos da Fundação, 10 capítulos, e então fomos pondo e tirando post-its e superpondo post-its uns aos outros até ficar com 10 coisas que nos pareciam dar um panorama. Em consenso, chegaram a um consenso. Sim, sobre os 10. Demoramos umas horas, mas chegamos. E quanto tempo? Sim, uns dias a estudar as coisas, cada um por seu lado, e depois à frente daquele quadro. Acho que foi mais umas semanas do que umas horas. E prevaleceu a Ana no final, suponho. Não, consenso. Não, fui eu. Os consensos não são assim tão difíceis desde que a pessoa invista um bocadinho na construção do consenso. Sendo que os consensos podem não dar uma satisfação. E há moedas de troca, não é? E há troca. É evidente. Queria dizer mais uma coisa. Ao mesmo tempo, isto era um desafio. Para mim,
via a coisa assim, e quanto mais complicada parecia a coisa, não é? Como é que tudo começou, como é que tudo vai acabar, mais eu achava que era divertido fazer. Portanto, há coisas que são mais banais, não é? Contar o que é um buraco negro, e depois há outras que, de facto, eu nunca tinha ido ver exatamente quais eram as E questões. fizeram os testes com os vossos familiares ou amigos, aproveitando que está cá a Tânia, a vossa filha, falaram com os miúdos sobre isso ou com outras pessoas para tentar aferir ou não? Foi só Não, entre vocês foi, os dois? Foi entre nós. Foi Sim. só entre os dois. Sim. O livro está apresentado com perguntas, portanto, podemos chamar-lhe capítulos de resposta a essas perguntas, mas o que eu senti, e isso para mim é muito positivo, é que mais do que responder, que responde a muitas questões, também deixa muitas perguntas. Isso foi propositado, foi inevitável? Já tinham isso em mente quando começaram? Ou como é que foi? Zé Vítor? Não, eu acho que isso foi inevitável. A resposta curta é que foi inevitável. E é um bocadinho inevitável para quase qualquer tipo de pergunta que se coloque. Eu diria, não são só as perguntas sobre filosofia ou sobre a ciência política, as perguntas também sobre as chamadas ciências duras também não têm uma resposta única, ao contrário daquilo que as pessoas pensam e esperam, não é? Muitas vezes ao contrário daquilo que as pessoas procuram. A ciência não oferece respostas globais, universais, eternas e absolutas. A ciência é uma estratégia, é uma ferramenta que usa uma série de técnicas para responder a perguntas, e as respostas que se obtêm são respostas que obviamente são operativas e permitem que nós continuemos a viver e que até se produzam máquinas e até se produzam telemóveis e se ponham pessoas no espaço. No entanto, as verdades, entre aspas, que a ciência produz, são verdades que são sempre transitórias e são sempre locais, que é uma das grandes maravilhas da ciência. E, de facto, isto respondendo um bocadinho àquilo que disse o Vítor, e um bocadinho ao tema desta conversa, se a ciência pode mudar o mundo, muitas pessoas, e aqui em grande medida por responsabilidade dos próprios cientistas, procura da ciência respostas que são mais de caráter religioso, essa tal resposta absoluta, geral, que consegue resolver as questões. E existe muitas vezes, com razões, claro, mas existe uma enorme arrogância intelectual por parte da ciência e dos cientistas. E é particularmente interessante este período que nós estamos a viver, este momento histórico que estamos a viver, que eu considero ser um recuo da racionalidade, permite-nos testar os limites dessa racionalidade, os limites dessas respostas que a ciência nos consegue fornecer. Há inúmeras coisas para as quais nós pensamos que a racionalidade oferece a resposta última, e estão-nos a mostrar, às vezes da pior maneira, que a ciência não convence toda a gente, a racionalidade não fornece todas as respostas e muitas vezes as pessoas preferem outro tipo de abordagens e outro tipo de respostas para os seus problemas, e nomeadamente para os problemas sociais. Mas essa questão do convencer, não achas que isto acontece precisamente por essa natureza transitória da ciência, que faz parte, e é a beleza da ciência, parte da beleza da ciência, porque acaba por gerar, ou poder gerar, alguma insegurança, e por isso as pessoas vão procurar respostas que que lhes transmitam mais conforto, ou na religião, ou nas ciências alternativas, nem gosto de chamar ciências alternativas, nas medicinas alternativas, ou nos processos alternativos. Sem dúvida. Porque, eu penso que a resposta mais frequente, quando se faz uma pergunta razoável, uma pergunta do domínio das ciências a um cientista honesto, a resposta honesta mais frequente é, ou deveria ser, depende. E para falar de uma coisa que tem a ver com o tempo em que estamos a viver, então, devemos usar máscaras ou não? Não é? Devemos usar máscaras ou não? E diz, bom, depende. E de facto as pessoas acham que é muito perturbador isto, e a única resposta que encontram por vezes é de que
ou a ciência não sabe nada, no fundo eles não sabem nada, estão a inventar, ou que os cientistas são aldrabões, ou qualquer outra coisa, ou existe uma enorme conspiração, ou para vender máscaras, ou para não vender máscaras, coisas desse tipo. É muito difícil, e é um trabalho que os cientistas têm de fazer, os investigadores em geral e as pessoas que trabalham em comunicação de ciência têm de fazer, para explicar como é que a ciência funciona. A ciência funciona fazendo experiência, colocando perguntas, fazendo experiências, recolhendo dados e vendo, pondo hipóteses de respostas e depois testando essas hipóteses de respostas em diferentes contextos. E há coisas que funcionam em determinados contextos, não funcionam noutros contextos. E então, no caso das ciências da vida, isso é absolutamente evidente, não é? Isto é bom ou é mau? Bom, pode ser muito bom em determinados contextos, pode ser péssimo noutros contextos. Há medicamentos que são muito bons para determinados grupos e menos para outros. E há inúmeras coisas que não se sabem ainda. E, por vezes, os cientistas gostam de dar respostas claras e às vezes dão respostas mais claras do que deveriam, até por pressão dos médias, sem dúvida nenhuma, e por pressão do público, e o público procura respostas que são respostas absolutas e tem muita dificuldade em aceitar uma resposta do tipo depende, ou depende, qual é o contexto, mas porquê é que me está a fazer essa pergunta, coisas deste tipo. O Vítor queria... Sim, já agora é interessante, porque eu acho que é talvez a primeira ocasião na nossa história de ciência em que a comunidade em geral, o público em geral, tem acesso à ciência à medida que se faz. Nós estávamos a falar dos 100 anos entre a previsão de ondas gravitacionais e a detecção, ou os 12 anos entre a previsão de ondas, a formulação do eletromagnetismo e nós percebermos que ondas eletromagnéticas são luz. Isso foi tudo feito no esconderijo de um laboratório. Ninguém fazia ideia do que é que se passava e nos próximos 50, 20 anos nem sequer sabia bem o que era aquilo. Não é? E, portanto, era uma ocasião em que os cientistas têm o seu tempo, têm uma escala de tempo que é humana. Estamos a falar de anos, décadas. É normalíssimo vocês irem ao meu laboratório, ou falarem comigo ou com os meus alunos de doutoramento, e haverem um número de questões. Se eu estiver a fazer um bom trabalho, as questões que estamos a tentar atacar não percebemos. Hoje vou pensar isto, amanhã vou pensar uma coisa completamente diferente. Mas normalmente nenhum de vocês tem acesso a isso. Vão ter acesso ao produto acabado. Descobriu-se a estrela mais longínqua no universo. Um artigo na Nature, cabeçalhos em todo lado, e mais ou menos a comunidade concorda. Neste caso da pandemia, nós estamos a ter acesso a informações que vêm diárias e que mexem também um bocado com a vaidade, ou se quiser, os defeitos humanos de cada um dos cientistas. Eu devo ou não falar com o jornal quando eu não faço a mínima ideia? Não é a minha área. Não é a minha área de especialidade. Sequer, não é? Há bocadinho o Zé Vítor estava a descrever o processo científico e uma das componentes é a experimentação. Nós já vimos que em astrofísica às vezes podem demorar 100 anos. Isso não compromete o processo em si, ou seja, o que o Einstein fez foi ciência, apesar de ele não ter conseguido cumprir todas as etapas do processo. Como é que se percebe? Não, pelo contrário, eu acho que é pelo contrário. Isso mostra a maravilha que é a ciência. O edifício científico está para lá de palavras. Portanto, não sou eu o responsável por fazer ciência. Isto é algo da espécie humana e com alguma sorte da vida que existe no universo. Não é? Portanto, é algo que vai muito para lá de mim. O que eu estou a fazer agora, eu sei que eu e qualquer um de nós, não é? Qualquer um dos cientistas sabe que vai ser melhorado quando tiver que ser. Eu constantemente estava o José Vítor a dizer que é uma coisa que se vai fazendo, que se vai percebendo. Nós trabalhamos com paradigmas. Hoje a descrição de como as coisas caem é dada pela matemática da relatividade geral, mas todos nós que trabalham na área esperam que venha o dia em que haja uma observação que se mostre, ok, ela falha aqui. Nós sabemos que ela tem que falhar. A questão é quando, quem é que vai descobrir isso? E isto é a beleza, não é? Daqui a 1000 anos, eu sei que a nossa espécie, esta vida que nasceu ainda não sabemos bem como, mais um dado em aberto, não é? Vai estar ainda a pensar sobre como é que as coisas caem e a melhorar mais a teoria. O Newton tinha uma teoria quase perfeita, mas um GPS não funciona com essa teoria. 200 anos depois, estão a ver? Nós estamos a construir tecnologia que se foi adaptando à descrição. O que não quer dizer que o Newton não tivesse razão. Exatamente. O Newton, na altura, tinha uma razão. E ele próprio sabia que a teoria dele ia falhar. Mas nós nunca vamos ter todas as respostas. Ainda bem.
Senão perdíamos o emprego todos, não é? Uma das coisas que é muito engraçado, e é engraçado nestes temas que nós abordamos no livro, é ter a consciência da localidade da verdade. Há inúmeras coisas que são verdade, e, enfim, a verdade é uma coisa que os cientistas não gostam muito de falar, mas há coisas que são verdade num determinado momento, a uma determinada escala. Não tem sentido falar de determinadas coisas a outra escala. Enfim, eu gosto de dar o exemplo da rugosidade. Eu posso considerar, esta mesa é lisa, não é um vidro absolutamente liso. É liso a esta escala, a escala da nossa vida cotidiana. Se eu fizer uma imagem, se eu obtiver uma imagem por microscopia eletrónica, eu vejo vales e montanhas mais altas que o Everest, ali assim, numa coisa que parece absolutamente lisa. Portanto, isso acontece não apenas com esta característica, não é, com a lisura, com a smoothness de uma superfície, mas acontece também com coisas muito mais estranhas, que nós falamos num livro, como o espaço. O espaço é uma coisa que nos parece absolutamente ubíqua e inevitável e que existe por todo um lado. Pois o espaço parece que não existe em todas as escalas. O tempo não existe a todas as escalas. E nós estamos habituados a viver neste mundo onde conhecemos as suas características, mas há outras escalas em que estas características não se verificam. E isto é verdade também para coisas tão banais como o uso da máscara ou quaisquer outras, não é? Isto é bom ou não? É bom para este grupo, neste contexto, nestas circunstâncias, neste momento. E nas ciências da vida estamos muito habituados a isso. Em termos de informação de saúde pública e até em termos de divulgação de ciência em geral, esta dúvida e esta mutabilidade constante da ciência deve ser frisada, divulgada, como vocês fizeram no livro? Quer dizer, portanto, provavelmente já está respondido, não é? Vocês seguiram esse caminho é porque concordam que deva ser explicado, mas muitas vezes eu tenho essa questão, será que quem faz comunicação de ciência, até mesmo os cientistas, não devem mesmo ser mais afirmativos, mais perentórios, para não dar asa que as pessoas escapem para outras doutrinas, vamos chamar doutrinas, porque sentem esse desconforto da dúvida? Ana? Eu acho que é algo complicado, não é? É complicado, não é? Eu tenho essa dúvida, isso é uma questão até que eu tenho profissionalmente todos os dias. Claro, demonstraram tal coisa. Vamos a mostrar a dúvida. Mas eu acho que... Provada a teoria, não sei o quê, não é? Provou-se. Sim, provou-se, demonstrou-se. Os cientistas não dizem... Sim, pois, nós temos que fazer esse tipo de pequeno saltinho. Mas o que principalmente tem que se perceber no método científico e na maneira como se faz ciência é que a questão nunca fica realmente fechada. Ok, por enquanto é assim que eu vejo a realidade. E o Newton, durante a sua vida, via a realidade assim porque não tinha maneira de a ver de outra maneira. Não é? E foi preciso chegar ao início do século XX para se conseguir ter ideias fora da caixa, porque os instrumentos ou porque os conceitos também vinham fora da caixa. É uma coisa muito maravilhosa dos físicos em particular, é que têm ideias completamente malucas. Não é? Enfim, quem pensaria que coisas como as que contamos no livro, eu própria fiquei... Às vezes, sempre foram os meus preferidos, os físicos, tenho que dizer. Contam coisas que, francamente, parecem loucas completamente. E depois, 100 anos depois, descobre-se que não, que afinal não era nada da loucura. Eu tenho duas coisas para acrescentar ao que a Ana estava a dizer, que é a primeira, eu acho que nunca se deve dar nada como definitivo. Nunca, e acho que é algo que até falha ligeiramente no nosso país, é o contraditório. Eu tenho a necessidade de, se ler uma notícia sobre ciência, ver a opinião de alguém que não concorda com aquela opinião, porque tem dados ou tem uma experiência que é completamente diferente. É algo que faz falta e às todos nós precisamos saber, ok, isto é assim, dadas estas condições, não é? O vírus propaga-se a 2 metros, foi medido ou foi estudado usando as equações de dinâmica de fluidos, se não houver uma janela aberta, vamos supor. Portanto, é preciso um contraditório. Mas já agora, voltando ainda à questão de como as coisas estão ligadas e como as nossas noções não são definitivas, há uma história interessante ainda relacionada com esta coisa do Einstein, ondas gravitacionais e os físicos serem malucos, que é a primeira pessoa que conjecturou, que previu buracos negros, foi um reverendo, era John Mitchell, 1700 e tal.
E também foi a primeira pessoa, ele era um gênio, okay? Ele foi a primeira pessoa que percebeu o que eram os terremotos. O que eram os sismos. Ele percebeu que havia massas de matéria dentro da Terra que se mexiam e causavam sismos. E a ligação que eu acho interessante é a seguinte. O Einstein formulou uma teoria, uma descrição da gravidade que dava buracos negros. 100 anos depois do Einstein, 5 anos atrás, nós estamos a ver ondas gravitacionais e buracos negros. 5 anos depois disso, estamos a perceber que as ondas gravitacionais podem ser usadas para detectar sismos. Estão a ver? É de 1700 e tal. E isto é ainda mais interessante agora relacionado com o livro, mais uma vez. Nós, quando apercebemos o que era um buraco negro, foi também nessa altura que percebemos que o tempo, isto é, a coisa medida aqui no meu relógio, varia, não é algo imutável, não é? Varia de posição para posição. Por exemplo, a minha cabeça, infelizmente, está a ficar mais velha do que os meus pés. Enquanto falamos, não é? Porque a gravidade corre mais lentamente, o tempo corre mais lentamente quando a gravidade é mais forte. E isto nós exploramos quando começamos a ver a natureza do tempo em buracos negros. O tempo para num buraco negro. E, portanto, é bem possível, eu não diria provável, mas é possível que seja o estudo de ondas gravitacionais daqui a 10, 20 anos que nos venha um bocado a dar a resposta à questão de qual é a natureza do tempo. Será que o tempo também existe em pacotes? Quando eu começo a olhar para tempos muito pequenos, será que ele vem em saltos? E estão a ver, isto liga-se de coisas que nasceram há 300 anos atrás, não é? Portanto, vai muito para lá de mim. É uma coisa da espécie, não é? Na questão do tempo, há uma entrevista ao Carlo Rovelli, que é um físico italiano que participou nas conferências da Fundação o ano passado e que tem uma interpretação muito única relativamente ao tempo. Quem de vós é que fez a entrevista? Foram os dois. Não sei se querem só deixar aqui não vamos revelar tudo sobre a teoria do Rovelli, mas uma vez que tem a ver com o tempo e estávamos a falar sobre o tempo, se podiam só falar um bocadinho sobre esta visão que ele tem do tempo. Ele tem uma visão, parece uma visão contraditória, não é? A priori, porque ele diz que ele e outros, que o tempo a certa escala desaparece, desfaz-se, não existe. E ao mesmo tempo que nós sabemos perfeitamente o que é o tempo para nós, não é? E então, é essa aparente contradição que os físicos tentam resolver de certa maneira, porque claramente para ele o tempo não é uma ilusão à nossa escala. Nós envelhecemos, mas ele acha que é uma coisa que uma realidade que nós vemos de forma desfocada, e se fôssemos a muito, muito, muito pequenas escalas de distância e de tempo, aí há certas coisas, como o próprio tempo, que deixam de fazer sentido. E é uma longa entrevista em que lhe fizemos as perguntas um bocado até insistentemente, e ele, ao mesmo tempo, o Rovelli tem um lado muito poético, ela gosta de sonhar, não é? E acho que explica bastante bem o que ele quer dizer, mas isto também não quero revelar toda. Mas ele acha que as duas coisas de facto podem conviver. O tempo não existir, não fazer sentido a certas escalas, como a escala microscópica ou como a escala quântica, que é a mais pequena, não é? A da física quântica, e fazer todo o sentido à nossa, não é? Agora, ao nível do cosmos, as coisas também são complicadas, porque Einstein falava do espaço-tempo, para ele era uma coisa que era indivisível. Portanto, são todas noções super complexas que acho que elas também estavam... O Einstein, em particular, deve ter estado muito frustrado de não conseguir responder às perguntas. Ainda na questão da dúvida, também há um outro problema que nos toca como comunicadores de ciência, e este é um livro de comunicação de ciência, que é comunicar a não descoberta, porque muitas vezes a ciência também se faz de não descobertas, e no espaço... Esmagadora a maioria das vezes. E que é um trabalho meritório também, que muitas vezes dura 5 anos, o trabalho de um doutoramento, e como é que se comunica. Posso até pensar numa missão, como estamos a falar de espaço, aquela missão Rosetta, que foi ao cometa, e uma das teses que queria demonstrar era se a água da Terra teria vindo do cometa, se não me engano. E a conclusão foi que não, e quer dizer, foi uma missão que demorou 10 anos em viagem, milhares de
de euros, um grande investimento, foi um grande feito, mas se quisermos ver como um cínico, a conclusão é que não. Era preciso, faz sentido isso? Qual é que é a vossa opinião? E eu acho que em astrofísica isso acaba por acontecer muito, porque implica grandes projetos de investigação, muitos recursos, centenas de investigadores para testar uma hipótese que às vezes é por exclusão, que o que se conclui é não, este caminho não é o certo, não é válido. Como é que se lida como comunicador e como cientista, porque isso também deve gerar alguma frustração. Como é que lida com essa frustração de este caminho que fizemos durante 5 anos, queimamos as pestanas e não é por aqui? Eu acho que, bom, há um exemplo que se dá em relação a isto, que é o CERN, o Instituto de Física das Partículas, e a descoberta do bosão de Higgs, não é? Quando se descobriu a última partícula que faltava no modelo, que se sabe ser incompleto, mas que mais ou menos diz como é que funciona a física ao nível microscópico, este bosão de Higgs comporta-se demasiado bem. Não é? Basicamente é o que eles têm. Portanto, eles puseram a andar as partículas a acelerar a uma velocidade louca e ainda não estão no domínio de velocidade em relação à velocidade da luz, que é o limite, para poder dizer que há qualquer coisa aí que não se comporta da mesma maneira que no mundo habitual. Ou seja, tiveram quantos anos a construir? 20 anos a construir o LHC. Depois tiveram que o fechar porque rebentaram umas juntas. 3 anos para atualizar tudo, depois outros 3 para atualizar agora a informática, ainda não voltaram a abrir. E de facto ainda descobriram a partícula, mas ainda não sabem se descobriram mais alguma coisa. Tudo isso para descobrir isso e o que vai a seguir. Mas o que posso dizer é que os físicos adoram isso, porque eu perguntei, mas então agora o que é que vamos fazer? Mas para nós, o pior que poderia acontecer é que não aconteça nada, mas vai acontecer, isto tem que acontecer, não é? Portanto, estão a querer subir agora, vamos duplicar a potência do acelerador para ver se conseguem, não é? Mas, ao mesmo tempo, as máquinas que fabricam são maravilhosas, não é? Potencial de aplicação para outros setores, porque como eu já tinha referido. Muitas máquinas da medicina, hoje de imagens, vêm de coisas descobertas na física das partículas. Portanto, sem elas não haveria essa descoberta. Portanto, é a curiosidade pela curiosidade, mas também tem outros resultados e outras consequências. A inovação que decorre enquanto se procura. Se posso saltar. Bom, é tão importante responder que não como responder que sim. Quando se coloca uma hipótese, provar essa hipótese é tão importante do ponto de vista científico para nós, para a vida, como descobrir que aquela hipótese afinal é falsa. Tudo isso amplia o conhecimento e não é comprovar uma teoria não é sempre melhor do que desmenti-la, do que afirmar essa afirmação. Mas a questão que gostava de colocar tem um bocadinho a ver com a relação entre a ciência e a tecnologia, ou com a ciência aplicada e a ciência fundamental, etc. Mas, de uma forma geral, a ciência funciona assim. Observa-se a realidade, há uma série de coisas que nós não percebemos, colocamos hipóteses e tentamos construir experiências ou fazer observações. Às vezes há coisas que não se conseguem experimentar durante muitos... Enfim, na astrofísica não se experimenta, anda-se à procura de sítios onde o universo esteja a fazer a experiência que nós gostaríamos de fazer num laboratório. Então se faz experiências, deixa cá tentar fazer uma supernova para ver o que é que acontece. Portanto, fazem-se observações, colocam-se perguntas, afinam-se as observações, tenta-se fazer experiências quando é possível. E confirmar que uma coisa funciona de uma determinada maneira, que a natureza é de uma determinada maneira, é tão importante como descobrir que afinal ela não funciona da forma como se tinha imaginado, funciona de outra maneira. Vamos restringindo um leque de hipóteses. Mas isto é tão importante como quando uma pessoa que gosta de viajar, às vezes, uma pessoa que seja um viajante, que não seja apenas um turista, uma pessoa que goste de passear, pode querer ir a um determinado sítio e às vezes apanha um caminho que não é o mais curto, mas o caminho que não é o mais curto, ou que até leva a outro sítio, que não nos permite chegar ao destino previsto, pode-nos permitir outras descobertas. E na ciência é exatamente assim. Quando se procura uma determinada coisa, muitas vezes não se encontra,
E a investigação chamada aplicada está cheia de enormes experiências e enormes investimentos de coisas que não se descobriu, de coisas que não se descobriram. Aliás, há muita gente que diz, e eu concordo, que só devemos chamar ciência aplicada à ciência que foi aplicada. Portanto, só a posteriori é que nós sabemos. É como o pico da epidemia, só depois é que sabemos se passámos o pico ou não. E há muitas coisas que foram descobertas. Enfim, a lista é infindável, nem vale a pena nem vale a pena tentar dar exemplos. Há toda a eletrónica, por exemplo, há inúmeras coisas que foram desenvolvidas, mesmo equipamentos tecnológicos que foram desenvolvidos a partir de conhecimentos que se adquiriram em investigação chamada fundamental, em coisas que se procuraram só para ver como é que funciona. Quase tudo aquilo que nós sabemos sobre o funcionamento dos seres vivos, sobre a biologia, foi descoberto não por pessoas que andavam à procura de um medicamento para curar esta doença, mas apenas por investigadores que estavam a tentar descobrir como é que funciona a célula tal em determinadas circunstâncias, como é que funciona a membrana da célula tal em determinadas circunstâncias, como é que se altera a membrana da célula tal quando muda o ambiente desta ou daquela maneira. E depois todas estas informações vão para um enorme catálogo, não é? Que é a ciência publicada, e montões de vezes alguém precisa de um conhecimento qualquer, às vezes por uma aplicação médica, e esse conhecimento foi descoberto por alguém que não andava à procura da resposta àquela pergunta, mas que encontrou uma resposta, sabe como é que uma determinada coisa funciona. Já agora deixe-me só acrescentar que eu acho que a forma que eu tenho de pensar é exatamente esta. A ciência fundamental é a curiosidade. Portanto, se eu soubesse a resposta, isso já não era bem ciência fundamental, era mais engenharia, não é? Se eu começasse e soubesse onde é que aquilo ia dar... Reparem no ar de subtilíssimo desprezo do Vítor Cardoso quando ele diz a palavra engenharia. A engenharia é importantíssima. Isto é só para pôr um bocado de pimenta na conversa. Aliás, eu acho que as descobertas mais interessantes vão dar onde nós não esperávamos. A tristeza, se calhar, do assunto... Frustração, não é? A frustração de não, quando... Não é a frustração. Eu fico sempre... Acho que todos os cientistas ficam felizes quando percebem algo mais. O que nós estamos a discutir é algo mais. É algo que mereça estar aqui a falar diante de 50, 100 ou 100 milhões de pessoas, elas vão se entusiasmar. Isso é outra coisa, não é? É algo que mereça uma capa de um jornal. Muitas vezes não. Mas a ciência mais importante é feita pelos desgraçados que estão a dizer: epá, agora percebo isto, não interessa a ninguém, mas agora estou feliz, finalmente compreendi este problema. Talvez dali a 100 anos, alguém vai estar a dizer: espera aí, aquele tipo há 100 anos atrás viu isto. É isto. Aqui está um buraco, aqui está o laigo. Não é? Portanto, há conexões do caramba e nós vamos lá pela curiosidade, não é pela recompensa imediata, eu diria. Sim, a minha questão, eu percebo isso, e a minha questão não era tanto isso, era quando se aposta num caminho e se pensa que se vai encontrar uma resposta e esse caminho é uma exclusão. Mas tudo bem, mas para um cientista, normalmente, a exclusão é parte da resposta. Ok, não era isto, agora já percebi que vou ter que tentar no outro lado. E eu acho que é tão emocionante quando dizer: cheguei ao fim, já percebi. Não é? Bem, nós... É um tijolo na construção. Agora, é evidente, se estamos a construir uma catedral, há alguém que gosta de pôr a última peça do pináculo da catedral. Sim, porque... E às vezes não, mas não há nenhum tijolo. A atividade científica produz sempre matéria que vai ser útil, produz sempre algum tijolo. Agora, se calhar, não é um dos tijolos mais visíveis. Mas não é o prémio Nobel, não é? Não é o que dá o prémio Nobel. Mas já agora, deixa-me acrescentar algo mais, que é algo que me chateia por vezes, que é comum ouvir-se: aquele tipo está para ali a ser financiado pelo Estado a estudar buracos negros. Quem quer saber de buracos negros? Okay? É algo comum. Nós os 4 queremos saber imenso. Ou está a estudar cometas. Quem é que quer saber de cometas? Quando essas mesmas pessoas estão felizes da vida por pagarem bilhetes de estádio de futebol durante 10 anos para verem 11 marmanjos a tirar uma bola para a frente. Okay? O estudo de um buraco negro hoje, quem diz de buraco negro diz o bóson de Higgs, seja o que for, existem milhares de exemplos, é a regra, é quase impossível não acontecer isso. Vai dar numa aplicação, não tem que dar, não deveria dar. Okay? É uma atividade fundamental de satisfação da curiosidade e, enquanto espécie, estarmos a construir conhecimento. Mas acontece que, felizmente, a regra é que vai trazer uma aplicação tecnológica que vai mudar a nossa vida. Ou constrói panelas de Teflon que não tinha,
ou constrói aparelhos de audição que não tínhamos, ou constrói seja o que for. A maior parte, ou eu diria toda a tecnologia que nós temos, toda, nasceu de ciência fundamental, que não foi feita com nenhum propósito que não satisfazer a curiosidade. Muito bem. Nós aqui temos o nosso tempo, não é? O tempo do Rovelli, e são 17h10. Esta conversa tem que acabar mesmo às 17h15. Portanto, não querem aproveitar a oportunidade? Não há perguntas aí na assistência? Temos 5 minutos. Não há? Então eu continuo aqui feliz, mas gostava de que aproveitassem essa oportunidade. Estava aqui a pensar, eu não quero que escolham uma das 10 preferidas, mas se chegasse aqui alguém que nada soubesse sobre física, sobre astrofísica, não tivesse nenhum conceito, qual é que é, e eu queria pedir a opinião de cada um de vós, porque imagino que seja diferente, qual é que é o conceito fundamental nesta área da astrofísica? O que é que acham importante que essa pessoa ficasse a saber? Vítor, se calhar. Começamos pelo Vítor, porque é professor e... Uma coisa, só poder ensinar uma coisa da sua área, o que é que... O método científico, o conhecer. O prazer que é eu olhar aqui para isto que está à minha frente e eu saber exatamente o que é que controla cada uma das coisas, o que é que controla como é que eu vejo as pessoas, o que é que controla isto é que eu chamo vento, ver cada molécula individual a mexer-se por ação de forças eletromagnéticas, tudo o que você vê, você consegue explicar matematicamente e sabe porque é que está a acontecer. E isto vem através do método científico, era isso que eu explicaria. A evidência. Não é evidência, é o saber como chegar lá. A matéria escura, a natureza do tempo, a energia escura, segue tudo daí. Ana? A imaginação humana, porque de facto, não só na teoria, mas na prática, o que é incrível é, por um lado, o que as pessoas vão imaginando e pensando, não é? Quando vão percebendo, e os cientistas familiarizando-se com as ideias. E, por outro lado, os instrumentos que constroem para tentar demonstrar aquilo que fazem, não é? E que às vezes não lhes dão os resultados que eles querem, mas há imensos para detectar as ondas gravitacionais. Quer dizer, primeiro uma que falhou, que foram as primordiais, ou seja, aquelas do Big Bang, que se pensou que se tinha descoberto, está no livro também, e que foi um erro crasso, aliás, dos cientistas, mas um instrumento que utilizaram é uma maravilha, uma coisa ali no Polo Norte, enfiada no gelo, onde elas detectam, já não me lembro bem o quê, e as outras, o LIGO, que é os detectores que estão a detectar agora as ondas gravitacionais que vêm dos buracos negros, essas que existem, não foram um erro, são coisas maravilhosas na maneira como foram pensadas e no facto de que tenham conseguido fazer, porque são a níveis de precisão e de sofisticação tal que a mim deixam-me maravilhado. Portanto, há a tecnologia e há a teoria, não é? Há as duas coisas. Mas a tecnologia é uma coisa que é maravilhosa também, não é? Eu, se tivesse que escolher apenas uma coisa, escolheria um objeto, escolheria um artefacto. Eu concordo com o Vítor, eu participo deste fascínio por esta ideia da ciência, mas acho que é muito difícil transmitir isto assim de uma forma teórica. Portanto, eu escolheria um artefacto. E um dos melhores penso que é um buraco negro. É uma coisa fascinante. Portanto, é um objeto, é uma coisa cuja massa, enfim, cuja gravidade é tão forte que atrai tudo, que não deixa sair nada, que chupa tudo e que não deixa sair nada, nem sequer a luz. E a questão é, bom, então, isto levanta uma quantidade de questões, não é? São questões às quais os cientistas ainda não conseguem responder. Se isto vai tudo para lá, os buracos negros no universo, significa, bastava um, não é? São, se calhar, esse buraco negro, e não há um só, há muitos, mas esse buraco negro vai chupar o universo todo. E depois chupa para onde é que isto vai tudo? Isso vai, será que fica tudo lá, num ponto só, se calhar, ou será que isto é uma porta misteriosa, como aquelas que nós vemos na ficção científica, e passa tudo para algum outro lado? Portanto, tudo isto
este objeto, este artefacto, é uma coisa que nos faz sonhar. Ou a ideia de um limite. Nós, enfim, aqui assim, nestas questões do universo, nestas questões da física, da astrofísica, colocam questões que têm aquela fronteira com a religião. Basta pensar no espaço. Isto é infinito. Se nós formos sempre em frente, vamos encontrar o quê? Isto chega ao fim. Se houver um fim, que fim é que é esse? O que é que há depois do fim? Portanto, essa ideia, que é uma ideia da filosofia também, não é? Esta ideia de fim. E depois do fim não há nada. Mas é difícil de aceitar isso. E esse confronto entre a nossa experiência do dia-a-dia, onde sabemos que eu posso, enfim, esta coisa acaba ali, mas depois desta coisa acabar começa outra. E nós sermos obrigados a confrontar-nos com este conceito de que esta coisa pode acabar e pode não haver nenhuma outra coisa. Essa ideia do nada, essa ideia do limite, essa ideia do fim, enfim, é um artefacto menos físico do que, ou que me parece menos físico do que a ideia do buraco negro, mas também são ideias que me parecem interessantes. Mas eu escolheria um artefacto, eu escolheria uma coisa assim tipo cafeteira elétrica, assim, uma coisa... Muito bem, acho que temos mesmo de acabar. Gostava muito que lessem este livro. Eu gostei imenso e vão descobrir, por exemplo, que podemos detectar a radiação cósmica de fundo num televisor ou que as bananas emitem partículas. Portanto, acho que vão aprender conceitos muito complexos, mas também perceber que isto tudo está no nosso dia-a-dia. Se calhar também é por isso que tu escolherias um objeto, porque isto tudo está nas estrelas, nos buracos negros, mas também está na nossa vida, no dia-a-dia, em objetos tão corriqueiros como uma chaleira elétrica. Obrigada a todos, espero que tenham gostado tanto como eu.